Ora boas, maltinha, bem-vindos aqui a este episódio daqui do Pausa Técnica, este episódio extra que tivemos este fim de semana muita coisa e antes de começar tenho que explicar um bocado que como tivemos uma semana aconteceu muita coisa, vamos ter que repartir aqui os episódios para não ficar tudo num e eu estou a gravar terça-feira à tarde, depois logo à noite voltarei a gravar com os meus colegas e também com o Igor Gonçalves, nosso convidado, para o episódio da terça-feira à noite para falar do CBA. E lá está, foi muito por causa da questão da CBA que temos que repartir este episódio, porque este fim de semana houve muita coisa. Questão do CBA, em que vai ser falado nesse episódio de terça-feira à noite, em direto, lá está, vai ser nas plataformas no dia seguinte, quarta-feira de manhã, salvo erro. E eu hoje, neste primeiro episódio desta semana, irei falar de outras coisas que aconteceram deste fim de semana. March Madness, os jogos da Final Four, lá está, da principal prova de basquetebol universitário nos Estados Unidos, e também os primeiros jogos da primeira ronda, ou dos quartos de final dos playoffs da Liga Betclic Feminina. E por fim, na segunda parte deste episódio, ou na segunda metade deste episódio, irei falar, mas não sozinho, não sozinho. Terei a companhia do Martim, que já veio cá algumas vezes, o nosso Six Man já está apelidado, digamos assim, como o Six Man aqui do nosso podcast, que vem fazer companhia para a segunda parte, para falar da NBA, de algumas notícias que tivemos, assim, tocar um bocadinho e fazer as All Defense Teams, porque pronto, nós já fizemos All Rookie Teams, fizemos All Sophomore Teams, embora isso não é feito, não há seleção disso, mas nós após até gostamos de fazer isso. E também já fizemos as All NBAs, as All normais, First Team, Second Team, Third Team, só faltava as All Defense Teams. Por isso, vamos a isso, vamos fazer isto, mas como eu estava a dizer, em primeiro lugar, vamos falar então dos destaques deste fim de semana só na questão do basquetebol feminino e do March Madness. Depois o Gonçalo, para quem estiver interessado, irá fazer o resumo do fim de semana do basquetebol nacional masculino no episódio, no tal podcast da CBA, da NBA. Por isso, lá está a malta que estiver interessada nisso, ouçam, lá está. É no início, é como o costume. Ele vai falar no início o resumo da jornada, lá está, da Liga Betclic masculina. Já ia dizer feminina, não, é masculina. Por isso, vamos tocar também, já começar este episódio com a Liga Betclic feminina, que já está nos seus playoffs, e já tivemos o primeiro jogo desta primeira ronda, dos jogos da primeira ronda, em que, pá, meus amigos, vou ser sincero logo aqui nisso, e eu não estava à espera de um cenário em que a única equipa que ganhou em casa foi o Imortal, ainda por cima contra o Benfica. E eu não estava à espera, porque, para quem não sabe, não está constante com, lá está, integrado ou saiba basicamente o panorama de playoffs da Liga Betclic feminina, é parecido com o do masculino, mas dizendo para as pessoas que lá está, não acompanham nada de basquetebol nacional, normalmente os playoffs, principalmente do lado feminino, é a maior de 3, tal como o masculino, mas no masculino depois na final há a maior de 5. Aqui no feminino são todos, até mesmo na final, são a maior de 3, em que o primeiro jogo normalmente é na equipa que teve a pior classificação. Ou seja, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo classificado, tal como também na Liga Betclic masculina. Ou seja, tivemos os confrontos entre as piores equipas a jogar em casa contra as melhores, supostamente as melhores, ou as que ficaram melhor classificadas. Ou seja, tivemos um confronto entre, por exemplo, o Imortal e o Benfica, que tivemos uma grande surpresa, em que o Imortal ganhou o Benfica, porque o Imortal era o oitavo classificado e apanhou o Benfica, que era o primeiro, jogou em casa, e tivemos, como estava a dizer, esta grande surpresa, porque foi a única, porque do resto, lá está, o confronto entre quinto e quarto, sexto, terceiro e sétimo, segundo, ganharam todas as equipas lá está, com a melhor classificação, mas depois vou tocando jogo a jogo, eliminatória a eliminatória, irei explicar melhor, porque para quem não esteve ou ouvir ou acompanhou o podcast de previsão que eu fiz com o outro Martim da Upers, já vão perceber porquê. Mas tocar nesta primeira grande surpresa foi Imortal, porque lá está, era a única equipa que eu estava, ok, podia haver surpresa, mas a probabilidade daqui do Imortal ganhar acho que era a mais baixa. A equipa que não estava à espera
que ganhasse em casa, ou seja, com maior probabilidade, desculpem, acho que disse ao contrário, com maior probabilidade de ganhar, não estava, lá está, estava à espera mais de uma Quinta dos Lombos, estava à espera mais de um Francisco Franco, não estava à espera de Mortal. O Mortal era aquela que tinha mesmo a baixa probabilidade, acabou por ganhar aqui o Benfica e foi uma vitória justíssima. Belo jogo da equipa algarvia, que soube basicamente anular, diria eu, aqui a capacidade ofensiva do Benfica, em que a verdade que do lado do Benfica também as coisas não correram bem, mas destacar claramente aqui o Imortal, que já na Taça da Federação, naquele jogo da final, já mostrou que elas conseguiam fazer frente ao Benfica e realmente neste jogo da primeira mão tiveram primeira mão, primeiro jogo desta primeira ronda, mostraram que realmente vão ser um osso muito duro de roer para a equipa do Benfica. Tocando na equipa do Algarve, destaques: Mónica Pereira com 15 pontos e 11 ressaltos, foi claramente a MVP, e já agora Sofia Queiroz com os seus 10 pontos. Já no lado do Benfica, embora, como eu estava dizendo, foi uma noite, vou dizer assim, algo não, digamos assim, mas mesmo assim destaques: Rafael Monteiro com 11 pontos e 10 ressaltos, Carolina Rodrigues com 11.5 saltos, depois a Joana Soeiro com 3 pontos e 9 assistências, mas lá está, foi um jogo assim um bocado, por exemplo, Joana Soeiro só marcou 3 pontos, foi um jogo muito abaixo. Darren Wolf não marcou nenhum ponto, Marta Martins costuma ser uma jogadora que também marca alguns pontos, só marcou 3, e assim foi complicado, foi um jogo, lá está, como disse, foi um jogo não para a equipa do Benfica, mas continua a ser favoritas, é verdade que a pressão está maior, porque agora mais umas corredelas estão fora. É verdade que agora, se ganha o próximo jogo, que é em casa, o jogo 3 vai ser em casa, tem esse, digamos assim, essa questão que pode favorecer e que ainda dá-lhes mais algum favoritismo, mas lá está, continua na confiança do Benfica, mas, volto a dizer, por causa qualquer, a equipa algarvia não está aqui para passear, e já mostrou isto neste jogo, não está para passear, por isso, Benfica, atenção, não é? Atenção, mas acredito sim que o Eugénio, o treinador Eugénio, consiga, lá está, ajustar a equipa e fazer com que isto dê reviravolta nesta eliminatória. Depois, outra, eu vou dizer, grande surpresa, por causa não da questão do Jogueira ter ganho na Quinta dos Lombos, porque quem ouviu lá está o tal podcast de previsão, este jogo podia cair em qualquer dos lados e esta eliminatória pode cair em qualquer dos lados. E ainda continuo a achar, mas cada vez menos isso, cada vez menos, mas sobre a questão lá está, deste jogo em si, foi realmente uma grande surpresa, porque eu não estava à espera. Quinta dos Lombos ter perdido em casa, ok, mas terem perdido por 28 pontos, 77, 60, 69, não, 77, 49. Epá, não estava à espera disto. Não estava à espera. É que o Jogueira veio com tudo e se forem ver nos parciais de cada período, ganhou todos e ganharam, exceto no quarto período, o resto ganhou com uma boa margem. O primeiro período foram 6 pontos, o segundo período foi 8 e no terceiro foram 11. E Dilat, lá está, foi um jogo em que elas tiveram, pá, soberbas, tanto no ataque como na defesa. Na defesa, principalmente as gêmeas Raimundo, pá, lá está, tocando lá está destaques individuais, nas gêmeas Raimundo, a Gabriela marcou 16 pontos, 4 assistências, 4 ressaltos, Ana Raimundo 14 pontos, 8 assistências, 5 ressaltos e 3 roubos de bola, já agora. Depois as estrangeiras Vasti Will, 20 pontos e 7 ressaltos e 4 roubos de bola, e finalmente a venezuelana Vajardo com 20 pontos e 5 ressaltos. Foi, lá está, um jogo muito, lá está, 5 estrelas, não havia melhor. 5 estrelas da equipa de Jogueira, que no lado defensivo soube anular principalmente as bases Inês Faustino e Mariano Lima Carvalho, graças às gêmeas Raimundo, que são muito boas nisso. E basicamente até houve fase dos jogos que basicamente era, deixava um bocado a Michael Porter da Quinta dos Lombos fazer o jogo dela, fazer os seus pontos dela, mas o resto ficava ali, pá, sem hipótese, ou seja, tipo, deixavam a jogadora, a Michael Porter, que foi a grande estrela da Quinta dos Lombos, com 26 pontos e 7 ressaltos, ou seja, foi a tal estratégia de, ok, a Michael Porter pode fazer o que quiser, pode fazer os seus pontos que quiser, mas ela sozinha não vai ganhar o jogo, que nós o resto vamos anular, e foi o que aconteceu. Do outro lado, a equipa da Quinta dos Lombos não houve, lá está, grande destaque,
sem ser a Michael Porter, e isso fez com que a equipa de Quinta dos Lombos ficasse completamente, lá está, à nora no ataque, e lá está, só marcaram 49 pontos em casa, contra, lá está, e contra uma esgueira que não é um Benfica, digamos assim. É verdade, tem a sua qualidade, atenção, mas epá, e nesta eliminatória continuo a dizer que tudo pode acontecer, mas mesmo assim já estou assim um bocado de pé atrás e já dou mais favoritismo ao Jogueira, porque agora o próximo jogo, o segundo jogo vai ser no Jogueira, e depois mesmo que a equipa de Quinta dos Lombos ganhe esse segundo jogo, o terceiro vai ser no Jogueira outra vez, porque o Jogueira foi quarto, Quinta dos Lombos quinto, e o favoritismo está do lado do Jogueira claramente, e não só pela questão disso, da fator casa, como também neste jogo, acho que pode ter trazido mazelas. Vai ser complicado aqui para o treinador José Leite como é que vai ter que reverter isso, porque a equipa de Jogueira com isto, a moral está lá em cima, depois ainda por cima joga em casa do tal caldeirão de Jogueira, que vai ter muito apoio, e isso vai ajudar ainda mais a equipa do Jogueira, por isso vai ser complicado, embora não dou esta eliminatória já como perdida para o lado da equipa de Carcavelos, e tudo pode acontecer, mas mesmo assim acho que o fator favoritismo já está mais virado para o Jogueira pelo que eu vi neste jogo. Depois tivemos aqui o confronto entre o Francisco Franco e o Guedes, um jogo em que a equipa do Guedes, a equipa do Barreiro, ganhou, mas foi ao prolongamento, um jogo muito, muito bem disputado, em que começou muito equilibrado no primeiro período, depois no segundo o Guedes ganha uma certa vantagem com 7 pontos, acabou no intervalo com 7 pontos de vantagem. Depois o Guedes foi recuperando aos poucos até acabar no jogo que o jogo lá está muito quente, em que acabou por ficar empatado e terem ido para prolongamento, em que a equipa de Guedes acabou por ganhar por 74-69. Destaques da equipa de Barreiro para Márcia Costa, 15 pontos, 2 assistências, 2 ressaltos e 2 roubos de bola. Bianca com 23 pontos e 4 ressaltos. Depois a Camila, que foi MVP com 20 pontos e 22 ressaltos. Sim, 20 pontos e 22 ressaltos. E depois a Crystal Freeman com 10 pontos e 10 ressaltos. Já do lado de Francisco Franco, os destaques foram das jogadoras, nós já até comentámos isso, as grandes estrelas desta equipa, Dania Rules com 25 pontos e 9 ressaltos. Depois a Nidiomna Kane com 14 pontos, 6 ressaltos de assistências. E por fim a Aquila Smith com 12 pontos e 5 ressaltos. Este jogo provou que, lá está, não há assim tanta desigualdade entre o Guedes e o Francisco Franco. Lá está, estou dizendo a questão da classificação, o Guedes ficou classificada com o Francisco Franco, mas notou-se que isto não vão ser favas contadas, e se calhar no Barreiro podemos ter uma surpresa da equipa de Francisco Franco ganhar. Pode acontecer, é verdade que fator casa, Barreiro, também vai ter o apoio do público e isso, mas lá está, este jogo provou que não vai ser fácil. E mesmo que o Guedes ganhe o segundo jogo, também vai ser, a meu ver, atenção, vai ser bastante complicado. E vão ter que suar muito. É verdade que o favoritismo está do lado de Barreiro, ainda para mais com esta vitória, ainda está mais acentuado isso, mas mesmo assim vamos ver, vamos ver. Francisco Fraco acho que ainda pode dizer qualquer coisa, ainda pode surpreender no Barreiro, ganhar no jogo e isto levar ao jogo, ao terceiro jogo. Por fim, jogo das Ilhas, das equipas das Ilhas, Cabo Madeira, União Sportiva, vitória da União Sportiva 61-53, jogo também que foi equilibrado até o quarto período, onde a equipa da Sportiva aí selou a vitória, em que foi um jogo em que, tal como estávamos, eu e o Martim tivemos a prever, um jogo em que Cabo Madeira muito a depender do valor individual das suas jogadoras, já o Sportiva com o valor coletivo, digamos assim, ou o jogo coletivo, e neste caso venceu o jogo coletivo, que costuma ser quase sempre quando o coletivo funciona bem e normalmente sobressai sempre ao valor individual, e depois nota-se isso no resultado, como foi neste caso. Lá está, tocando nos destaques individuais, tivemos do lado do Cabo Madeira, as do costume, Mackenzie com 15 pontos e 8 ressaltos, Brooking McDavid 12 pontos e 8 ressaltos, e depois também a Paige Cannon, outra estrangeira que também, uma das estrelas também desta equipa da Madeira, 10 pontos e 11 ressaltos, lá está,
e o jogo é basicamente nelas. É elas e o jogo do Cabo Madeira, e mesmo nesta questão desta eliminatória vai dependendo do que elas renderem. Basicamente vai ser isso. Do lado do Sportiva, o grande destaque foi a brasileira Emanuele Oliveira, 19 pontos e 7 ressaltos, e também a Luana Serranho, desculpa, Luana Serranho, com 11 pontos, 3 assistências e 3 ressaltos. Mesmo assim, o resto da equipa, já agora, para vocês verem a questão do coletivo, tivemos a Lovett com 9 pontos, 4 ressaltos, tivemos a Alissa Serina, canadiana, com 7 pontos e 3 ressaltos, a Susana Carvalheira, 6 pontos e 7 ressaltos, ou seja, cada uma contribuiu bem, a Eva Carregosa também a vir do banco, a dar a qualidade também, ou seja, cada uma deu alguma coisa na equipa da Soriana, e lá está, o valor coletivo sobressaiu aqui no valor, na questão do valor individual do Cabo Madeira. E no próximo jogo, que será nos Açores, acho que aqui a equipa açoriana vai acabar por ganhar, e se calhar vai ser, eu diria que é a maior, tem maior probabilidade de acabar já em 2 jogos, será a equipa da União Sportiva. Embora temos a questão do Jogueira, mas mesmo assim eu não descarto o Quinta dos Lombos no sentido de pode ganhar em um jogo, e é por isso que eu digo que a União Sportiva se calhar pode ser a primeira equipa a fechar isto em 2 jogos. Muito bem, passando agora para os Estados Unidos e antes de pegar na NBA, vamos falar do March Madness, que tive aqui a acompanhar e até aqui no podcast trazer episódios de antevisão e rescaldos dos jogos de primeira ronda, do Elite 8, Sweet 16 e também previsão para esta Final Four. Começando pelo primeiro jogo, que foi logo um jogo do caraças, primeiro jogo da meia-final, San Diego Aztecs contra a Florida Atlantic, 72-71, e foi um jogo decidido até ao buzzer beater do Butler. Foi um jogo muito, muito bom. Foi realmente que melhor, lá está, que melhor maneira para começar este March Madness com um jogo de grande nível, um jogo em que é verdade que a equipa da Flórida começou muito bem o jogo, acabou no intervalo por estar a ganhar, mas depois a equipa de San Diego acabou por dar a reviravolta no final, especialmente na parte final, e acabou por ganhar o jogo, que para além do Butler foi bastante decisivo com aquele sexto no buzzer beater, que fez 9 pontos, para além desse buzzer beater, fez 9 pontos no total no jogo. Também tivemos como destaques Matt Bradle com 21 pontos e 6 ressaltos, e Jalen Luddy com 12 pontos e 6 ressaltos. Do lado da Flórida, grandes destaques para Elijah Martin, que também teve em grande destaque no torneio, que até foi selecionado para a equipa do torneio, ele e também o Butler dos Aztecas. E por fim, o destaque desta equipa da Flórida, Nicholas Boyd com 12 pontos. Passou assim a equipa da equipa de San Diego, como eu disse, foi um belo jogo isso, e a equipa de San Diego conseguiu a recuperação muito graças até ao triplo, que eles marcaram 50% de triplo. Realmente foi muito por causa dessa questão, porque, por exemplo, é uma coisa estranha. Eles tiveram quase tanta percentagem de eficácia de triplo que de lance livre. Lance livre tiveram 59% de eficácia, 3 em 22, e no triplo foi 9 em 18. Uma coisa bastante curiosa. Passando para outra meia final, em que aqui UConn ganhou a equipa de Miami, 72-59, mas está a diferença de 13 pontos, não foi assim tão confortável como nas outras eliminatórias, mas UConn passou e era o favorito, lá está. Para quem não acompanhou o podcast de previsão, eu disse isso, que o UConn era o favorito a ganhar, e que até acabou por ganhar, o March Madness, mas tocando neste jogo, a equipa de UConn começou muito bem o jogo no primeiro, lá está, na primeira metade do jogo, começou muito forte, aproveitando também da equipa de Miami, um bocado o desacerto, eu diria mais, sim, o desacerto da equipa de Miami, a Miami Hurricanes, que estiveram mal no capítulo de lançamento, e a equipa de UConn acabou por aproveitar isso, fez a vantagem de 13 pontos ao intervalo, e depois na segunda metade soube gerir. É verdade que Miami e Hurricanes estiveram bem melhor, mas mesmo assim a equipa de UConn conseguiu gerir e manter esta diferença de pontos e acabar por ganhar este jogo. Destaques, primeiro para a equipa de Miami, Jordan Miller, 11 pontos, 10 ressaltos, Isaiah Wong, 15 pontos. Já do lado de UConn, Adama Sonago, 21 pontos, 10 ressaltos,
e finalmente Jordan Watkins 13 pontos. E também Tristan Newton, já agora, 7 pontos, 8 assistências e 5 ressaltos. Finalmente, jogo da grande final, em que aqui UConn, como estava a dizer, volta a ganhar, mas já aqui com uma diferença maior um bocadinho e com um certo, lá está, maior domínio do jogo, lá está, do jogo todo, digamos assim. Começaram um jogo, lá está, muito forte, acabaram no intervalo com 12 pontos de vantagem, aproveitando mais uma vez um bocado de desacerto da equipa de San Diego, e não só, a própria equipa de UConn mostrou muito competente lado defensivo neste torneio, não só neste jogo da final, como no torneio em si, mesmo no jogo anterior contra os Miami Hurricanes, também apresentar, lá está, a questão defensiva ajudou muito nisso, para a equipa adversária não ter marcado tantos pontos, e eles, por terem ganho estes jogos, quase todos, lá está, com uma margem muito algo confortável, mas é muito confortável, algo confortável, tirando o jogo na meia-final que foi só 13 pontos, deste já foi 17, mas sim, UConn, de certo modo, como eu disse, era a equipa que estava em melhor forma para esta Final Four, e eu coloquei-a como uma, não vou dizer grande favorita, mas era aquela equipa que eu dizia, ok, se fosse a apostar, apostava neles a ganhar e acabei por, por acertar. Mas sobre esta questão do jogo, tocando nos destaques individuais, San Diego State, outra vez Butler, grande destaque com 13 pontos, depois Darren Trammell com 13 pontos e finalmente Johnson com 14. Já do lado de UConn, tivemos Tristan Newton com 19 pontos, 10 ressaltos, Adama Sonago 17 pontos e 10 ressaltos, e finalmente Jordan Watkins 16 pontos. E estes 3 jogadores que eu falei, estes 3 estão na equipa do torneio, ou seja, foram eleitos, lá está, no top 5, digamos assim, do torneio, e acho que foram as 3 principais figuras daqui dos campeões, dos Huskies. Foram as 3 principais figuras, e por isso, merecido isso, lá está a eleição destes 3 que foram realmente as estrelas aqui dos campeões, e por isso, nada mais a dizer sobre este torneio. Ganhou a equipa de UConn, que eu não estava à espera, se fosse a dizer no início, não acreditava muito, porque havia mais equipas candidatas, lá está a Gonzaga, Purdue, Houston, Alabama, que eram as mais faladas, e entre outras, Arizona, Baylor também, embora não tanto, digamos assim, se calhar na linha de UConn, mas March Madness é assim, meus amigos. March Madness, basta, não, nem sempre aquelas equipas number one seeds ganham. Nem sempre. Nem sempre, ou quase. Agora começa. Não se nota isso porque lá está. É tudo mata-mata, um jogo corre mal e acabam por ser eliminados. E como vocês, se estiveram acompanhando o podcast, sabem perfeitamente que estive a comentar eliminatória, houve vários upsets, lá está, de equipas como estava a dizer, Alabama, Houston, Purdue, Arizona, Gonçalo, ou seja, tivemos vários upsets em si, e no geral ganhou UConn, que para mim, a meu ver, e se vamos ver o trajeto que eles fizeram, foi espetacular. Como eu digo, vitórias super confortáveis, em que eram justos vencedores, e principalmente com a ajuda destes 3 jogadores que eu estava a mencionar, foram justos vencedores, não há nada mais a dizer. Durante o torneio todo não tiveram assim, não vou dizer que não foram vitórias sem suar, não, mas mostraram claramente que foi a melhor equipa deste torneio. Acho que não há grandes dúvidas nenhumas. Muito bem, e com isto fecho então esta primeira parte de coisa, e vamos então focar para a NBA. E com esta segunda parte da NBA, temos aqui o Martim. Martim de Borracha Laranja, fazendo companhia. Para não estar aqui sozinho sempre, vai-me fazer companhia nesta segunda parte de tocarmos da NBA. Martim, está tudo bem contigo? Está tudo bem, obrigado, Cirilo. Eu quero deixar claro a toda a gente que esteja a ouvir isto que o Cirilo é um gajo muito porreiro, porque sabe que eu adoro prémios, então continua a convidar-me para vir fazer coisas sobre prémios. Portanto, olha, fica aqui o agradecimento também público. É assim, como eu disse no início, não ouviste, no início do episódio, como nós já fizemos os All Rookie Teams,
All sophomore teams, all NBA teams, só faltava Bora! este. Epá, Não, isto é completar o claro, set, eu acho bem, acho bem. exato. É que podia haver alguém dizer, então e os All Defense Teams? Já fizeram tudo e mais alguma coisa? É o All Defense. Pronto, All Defense Teams. Pá, se para o ano malta quer fazer os All Offense Teams, também podemos fazer. All Offense Teams. Mas isso aí até é fácil. Vão ali à tabela de scoring, tipo Embiid, Shea, Kevin Durant, já é mais fácil. E assistências também, e essas coisas todas. Mas pronto. Ei, mal. Martim, muito obrigado por estás cá, que ia fazer a companhia com, lá está para esta segunda metade deste episódio, a tocar na NBA, e aproveitando aqui a tua presença, e antes de avançar aqui para o tema principal nesta parte da NBA, vamos falar aqui, tocar aqui em duas notícias, mas uma que toca mais a ti por causa da questão da tua equipa, dos Warriors, que foi o regresso de Andrew Wiggins anunciado, não é? Que parece que, pronto, as coisas já estão, digamos assim, resolvidas, já esteve a ver com o pai dele, salvo erro, mas posso estar Parece que enganado. sim, parece que sim. Diz. Não, parece que sim, parece a ver com uma questão de saúde do pai dele. Um, independentemente, acho que não vamos ter muito mais detalhes para além disso, já foi mais do que eu estava à espera. Mas é uma situação em que, independentemente do quão complicado foi, não vamos saber até onde foi. Ele ficou fora 21, 22 jogos. Sim, Um, sim, já. e eu só tenho de dizer que acho que foi um ótimo momento para, para Golden State enquanto organização. O comportamento de toda a gente envolvida aqui. Um excelente momento, tipo, a demonstrar humanidade, a demonstrar que há coisas mais importantes que o basquete, no fim de contas. A equipa apoiou publicamente, várias vezes, e nunca houve leaks, nunca houve sequer rumores de alguma coisa, anonymous sources, nada. E ele pôde voltar no seu tempo, e eu espero que tenha sido no seu tempo, que ele esteja pleno e pronto para voltar. É uma ótima notícia a nível de basquete, obviamente. Os Warriors não têm um small forward da série desde que ele desapareceu. Não temos andado a jogar ou com 3 power forwards ao mesmo tempo, ou com um lineup muito pequeno com guards, e a falta também nesse lineup nota-se bastante. Ter alguém que consegue dar-te aquela point of attack defense e não te tira esse tipo de tamanho, alguém que dá spread out com a sua habilidade de lançamento. Todos vimos o que ele fez no ano passado dos playoffs. Não estou à espera exatamente desse mesmo Wiggins. O período de ramp-up vai ter de acontecer, mas qualquer contribuição que ele possa trazer vai ser imensamente sentida nesta equipa. E a mim deixa-me super entusiasmado, como fã dos Warriors à beira dos playoffs, sentir que vamos ter durante o tempo todo, esperemos, Andrew Wiggins. Então, Exato. Pá, do que tu falaste, tem que realçar realmente o comportamento exemplar dos Warriors. Tanto a organização e atenção, a organização e pessoal todo, sim, sim. desde o Steve Kerr, Bob Myers, os colegas de equipa, todos, E eu sei que há todos muitos beat tiveram. writers que também tinham pelo menos indicações de coisas e mantiveram aquilo próximo de si, Exato. portanto também Yeah, ótimo aí. souberam respeitar, lá está, digamos, a privacidade e as razões pessoais. O pessoal dizia, é o Wiggins, está a tratar das coisas, digamos, dele, do lado dele, pá, e nós como organização respeitamos e ele já sabe que conta connosco para tudo e mais alguma coisa, seja para o regresso como para outra coisa, ou seja, foi uma atitude de 5 estrelas da parte dos Warriors e pá, é um bocado como tu disse, não queria estar aqui a coisa porque tu falaste e muito bem. Sobre a questão do regresso dele, vamos ver, porque agora os Warriors estão ali um bocado com os Lakers, os Pelicans. É que se houver ali uma conjugação de coisas, os Warriors podem ir ao play-in e os Lakers ficarem em quinto, ou que eu já Isto é tive a ver uma ali umas confusão. possibilidades. Exato, ali umas possibilidades. Aliás, até vou dizer uma coisa: se os Pelicans, os Lakers, os Warriors e os Clippers e os Timberwolves tiverem os 5 com o mesmo recorde, os Timberwolves ficam à frente deles todos. É uma coisa impressionante. Não estou a brincar. E se tirares os Timberwolves, são os Lakers. Ou seja, e os Warriors ficam no play-in. Sim, Está uma nós confusão. estamos muito mal a nível tiebreakers e Exato. realmente tipo, tu consegues um par de jogos cruciais e vais perder com os Nuggets sem o Jokic, que é só mesmo para mandar água fria para cima da festa. Eu sei que é um jogo fora, mas isso não pode ser desculpa sempre. Yeah. E depois, por exemplo, é por isso que fala-se muito do confronto do tal derby de LA que vamos ter, porque é um muito decisivo, porque se os Lakers ganham esse jogo, os Clippers estão
tramados no sentido de... É verdade que é preciso que os Pelicans ganhem do lado deles, mas estão tramados no sentido de cair para o play-in. Podem correr o risco muito grande de cair ao play-in. Ou seja, vai ser muito complicado. E mesmo se os Lakers perdem contra os Clippers... aquela questão de subirem, ou seja, sair fora do play-in já vai ser um bocado de coisa. Também depende dos outros resultados, depende dos Warriors, como é que vai ser, como os Pelicans, mas torna a tarefa mais complicada. Mas é isso. E depois, o outro tema da NBA, mas mais tocando a nós, portugueses, foi a questão de Mias, que acabou a sua participação na G-League, nos playoffs no Stockton Kings. Acabou, mas não é o fim, diria eu, dele, porque esta semana, lá está, Sacramento Kings, para quem não sabe, já estão ali com o terceiro lugar seguro, digamos assim. Está praticamente seguro, e até diria eu que aqueles 2 últimos jogos, ou até 3, poderemos ter o Nemias em ação, a ver a jogar, e se calhar com um bom tempo de jogo, porque é típico, atenção, malta, isto é o típico. Quando as equipas já têm o lugar assegurado, ou seja, já têm o segundo lugar, já sabem que vão ficar em segundo lugar, não vão subir nem descer, já sabem o que acontece nos últimos 2, 3 jogos, acaba pelas estrelas descansarem para, prontos, para a questão dos playoffs estarem fresquinhos, digamos assim. Por isso, corre o risco do Sabonis, Fox, lá está, até o Keegan Murray, isso, ficarem no banco e o Nemias Nemias e outros jogadores que até os suplentes e isso, e até malta da G-League, sem ser o Nemias, também ter o seu espaço e mostrar. Por isso, estejam atentos, lá está, nestes jogos desta semana Sacramento Kings, podemos ter uma possibilidade do Nemias jogar. Já a questão dos playoffs, tem que haver uma coisa, tem que haver uma conversão, digamos assim, do seu contrato, porque atualmente é o contrato two-way, que até tinha certas restrições no sentido de só poder jogar 50 jogos da época regular, porque é um contrato two-way, ou seja, um contrato que pode jogar jogos da equipa principal Sacramento Kings, mas já há um limite de 50 jogos, mas é mais direcionado, é claramente mais direcionado para jogar na equipa da G-League. Para o Nemias jogar nos playoffs tem que haver uma coisa, tem que haver tal conversão para o contrato standard. Não sei se vai acontecer isso, acho que Sim. não. Eu diria muito pouco provável. Exatamente. Só se houvesse uma coisa, pá, Sim. Sabonis lesiona, só só uma coisa assim, uma coisa absurda, digamos assim, senão acredito muito nisso. Mas sobre Nemias, malta, pronto, é isso. Depois iremos ter tempo mais para a frente do episódio, depois de acabar esta, porque agora estamos num período de muitos temas, muita coisa a falar, playoffs, play-in, depois não só aqui, basquetebol nacional, como vocês já ouviram no início, Liga Betclic feminina, Liga Betclic masculina, Euroliga, ou seja, tem muita coisa. No final disto tudo, quando for na altura mais à beira da off-season, vamos falar um episódio dedicado exclusivamente para o Nemias, a época em si e o futuro dele da NBA, sobre a questão de contratual e isso, fica nos Kings ou se vai para outra equipa. Opa, iremos ter tempo para falar mais de Nemias sobre isso. Agora, para finalmente tocar aqui no nosso tema principal, as All Defense Teams, para completar, como diz o Martim, completar aqui a sequência de todas as equipas, não é? Embora os sophomores não faz parte, mas até era engraçado a NBA fazer também as cenas dos sophomores Kings. Mas como estava a dizer, vamos então tocar aqui nas Defensive Teams, que começo eu com a segunda equipa, lá está na NBA também é isso, há as Second Teams e depois as First Teams. Second Teams, posição de guard, Alex Caruso, do Chicago Bulls. Porquê? Pá, porque é o Caruso. Não, mas Não há muito mais a dizer, honestamente. eu estou a dizer ao Martim, um modo de brincadeira, mas um bocado a sério, estás a ver? Porque, mano, malta que não está muito atento aos Bulls, que eu sei que é difícil de acompanhar os Bulls. Eu compreendo perfeitamente que depois ver os jogos dos Bulls é um bocado tortura, diria. Mas o Caruso é realmente um pilar defensivo da zona de perímetro dos Bulls. É verdade que agora tem a companhia do Pat Beverley, que até tem ajudado mais um bocado nesse sentido. Também não era de admirar, mas o Caruso foi claramente um grande pilar e basicamente foi a repetição da época passada, porque na época passada era ele e o Lonzo Ball que faziam, davam uma enormes dores de cabeça à malta do outro lado, aos bases do outro lado, não é? Sim, a ideia foi mesmo conseguir de alguma forma replicar um bocadinho essa dinâmica enquanto o Lonzo infelizmente continua nesta situação de lesão. E é pá, os números têm demonstrado que enquanto tiveres Caruso e Beverly em campo, marcar aos Chicago Bulls é um problema. Exato. Depois, em segundo, aldrabei um bocadinho. Há um bocadinho. Jaden McDaniels, Timberwolves. O pessoal Fiz diz, o mesmo, fiz o mesmo. mas ele não é base. Epá, embora ele, atenção, ele já jogou a 2.
não é jogar regularmente, mas já há jogos assim que ele jogou a 2. E outra coisa, e é um bocado discutir com o Martim, até para preparar este episódio. O Jalen McDaniel, se vamos ver no lado defensivo, que é o que estamos a tocar nesta questão, ele é base, digamos assim, um base defensor. Sim. Não, pode ser um wing defender, que é verdade, mas normalmente ele defende o base adversário. E é por isso que eu meti aqui. Foi muito por causa deste contexto e porque realmente esta equipa dos Timberwolves, uh, que nós já sabemos um bocado das fragilidades, fomos a ver nisso da época que tinha lá o D'Angelo Russell, que já sabemos que não é grande coisa a defender, o próprio Karl Anthony Towns, pronto, é uma equipa muito, muito fraca, digamos assim, nesse sentido, mas este rapaz, este jogador, este jogador aqui, e também, de certo modo, o Gobert, que é óbvio que melhorava a equipa defensivamente, nem que seja um bocado, eu acho que merecia maior apreço, porque acho que está a sofrer um bocado o que o Vanderbilt sofreu. Depois tu vais falar, Martim, porque também está na tua, mas eu, a meu ver, o Vanderbilt está a ser agora, como já disse no podcast, o Vanderbilt finalmente está a ser reconhecido, porque está nos Lakers. É verdade seja dita. Em Utah foi um bocado. Aqui nos Minnesota Timberwolves também era, porque era o tapa-buracos do Cat. Era. Em Utah, ok, mas foi só nos Lakers que a malta. Ih, meu Deus, que jogador, não sei o que mais. Não é? E este Jaden McDaniels também está a sofrer esse mal de. Está a ser um grande defensor, mas o problema é que está em Minnesota. Porque ele se estivesse numa equipa assim, tipo Lakers, num contente, não vou dizer um grande contente, mas assim numa equipa mais relevante, ele já tinha muito mais destaque. E eu duvido muito que vai ser selecionado para isto, sinceramente, porque lá está. Há outros nomes mais fortes que o dele e também a nível também da Jersey, digamos, Timberwolves, porque o Gobert, de certo modo, até acho que vai receber se calhar mais votos que até o Jenna McDaniels por causa da questão do nome em si. Mas pronto. Passando para os forwards, os meus dois forwards também fiz maldrabice, tocando já no Anthony Davis, fiz maldrabice, pronto, que ele é poste, eu sei que ele joga não sei quantos, esta época jogou quase sempre a poste, mas eu fiz maldrabice para forward, porque seria injusto, já era um bocado injusto tirar um jogador a poste, mas eu já irei falar dele, mas tocando no Anthony Davis, epá, eu acho que tem que estar aqui na segunda defesa, é verdade que o pessoal diz, foi um bocado altos e baixos, sei quê, mas mesmo assim, o pique que ele esteve lá em cima da questão da MVP, pá, ninguém o tira nesta época, e mesmo na questão defensiva, de certo modo, teve mais regular. O pessoal pode se queixar, principalmente da Laker Nation, da questão ofensiva, mas da defensiva teve sempre lá. E aliás, os Lakers atualmente continuam a ser a melhor defesa pós trade deadline, pós a troca, pronto, tivemos a vinda do Vanderbilt, também ajudou, mas isto também mostra que o Anthony Davis é um general defensivo e continua a ser uma besta defensiva. Depois o outro forward, pus aqui um jogador muito apreciado por Martim, pronto, é dos Golden State Warriors, Draymond Green, que realmente, mesmo os Warriors não está numa época, um caso como o Martim disse, não está assim grande coisa, continua a ser aquele pilar defensivo daquela equipa dos Warriors, muito importante, ainda por cima como tocaste bem, sem o Wiggins, o Gary Payton que regressou, mas pronto, ou seja, este tem sido o pilar desta equipa dos Warriors, e claramente muitas vitórias do Warriors deve-se a ele. É verdade que nem todos os jogos correu bem, Draymond Green, principalmente os tais famosos jogos fora de casa, não é? que não correu bem, mas não é só culpa dele, atenção, é a equipa toda de modo geral, mas mesmo assim o Draymond Green, pelo que ele fez, pá, merece estar aqui, porque sinceramente se não fosse ele na equipa dos Warriors, pá, estes Warriors sinceramente ainda estavam mesmo no play-in e se calhar até diria em aflições, digamos assim. Depois, aqui aposto, eu tive, e o Martin já sabe, que já tinha discutido com ele, eu tive de deixar o Claxton de fora. Foi pena, mas ainda bem, spoiler, ainda bem que o Martim pôs na segunda equipa. E acabei por selecionar o Bana Adebayo. Sim, o meu rival da Flórida. Acabei por escolher o jogador da equipa rival do Orlando Magic. Não, mas porque acho que em overall, a meu ver, atenção, em overall, o Bana Adebayo é melhor defensor que o Claxton. É verdade que houve momentos que o Claxton, principalmente nisso da época, teve aquele impacto muito forte. Agora nem tanto, porque se calhar também os Brooklyn Nets iam um bocado dos holofotes, digamos assim. Não há Kyrie, não há Kevin Durant, só deixa de ver os jogos, ou presta atenção aos jogos, e o Clarkson está lá. Mas tocando no Banana Bay, em overall, a nível defensivo, acho que foi melhor e é melhor defensor que o Claxton, a meu ver. Embora, se quem vier com Claxton
põe o Claxton à frente do Banana Baio, pá, é aceitável, é uma coisa discutível, mas aceito perfeitamente, lá está, essa questão, porque são dois grandes defensores e o Ben é verdade que agora está um bocado no modo baixo, é verdade, mas até o All-Star Games esteve em grande momento, também principalmente do lado ofensivo, que havia jogos que ele carregava a equipa dos Miami do lado de ataque, completamente, mas também no lado defensivo esteve muito, muito bem. Passando para ti, Martim, agora para a tua second team. Exatamente. Eu vou já começar pelo Jaden McDaniels numa das posições de guarda, até porque tu já abordaste o assunto. Eu nem considero isto muito bem uma batota, eu acho injusto que ele não possa ser considerado nesta posição. Ele defende, isto eu recomendo a gente a ver, o Crafted NBA é um site que até inclui o tempo que ele passa a marcar cada posição, das 5. Ele passa mais de metade do seu tempo a marcar point guards e shooting guards. Portanto, e isto não é uma coisa que se verifica, por exemplo, o OG Anunoby é um jogador que se calhar um estilo semelhante de jogador que tu imaginas a defender jogadores de perímetro, mas ele passa muito mais tempo a fazer power forwards e a defender posições interiores do que o Jaden McDaniels. Parecem duas categorias de jogador completamente diferentes quando tu olhas para onde é que eles estão a defender a maioria do tempo. Portanto, acho que o Jaden pertence aqui. Tem sido completamente impossível livrar-se deste jogador quando és um jogador de perímetro à procura de uma abertura. É um defensor extraordinário. É um bocado o herdeiro daquela hustle que o Vanderbilt tinha, sendo que não sendo o género de help roamer que tens com o Vanderbilt, é uma peste autêntica e é impossível livrar, e é impossível um jogador. Assim, ele viu marcar o Curry à volta de screens e assim, o Curry por vezes conseguia confundir o McDaniels, conseguia fazê-lo enganar de lado, fazer um backcut. Agora, qualquer jogador sofre isso com o Stephen Curry. Eu vou dizer uma coisa, não sei se tens isso pegado um bocado contigo no teu Excel. O Jaden McDaniel não será o gajo que consegue livrar-se mais das streets? Consegue tipo. Eu acho que ele é dos jogadores da NBA que é o que mais impressiona dele no lado defensivo. É nas suítes, ele consegue na mesma estar a. Não, ou seja, não. Porque ele realmente é bem versátil. Eu não tenho bem eu não consigo dizer-te muito bem isso. O que eu consigo dizer-te é. Eu tenho um versatility rating aqui que é tirado, olha, daquele mesmo site que eu estava a dizer, o Crafted NBA, porque eu não consigo saber a cena de switches devido ao. Isso tinha esta synergy, um monte de coisas pagas que eu não tenho acesso. Mas ele tem um 89 no versatility rating que eu tenho acesso. Desculpa, ao contrário, não. 61, isto não faz muito sentido. Ok, é porque ele passa a ter uma marcar base. Ok, faz sentido. Sim, ele é como eu disse, oh, Martim, ele basicamente ele é o. Pronto, Não, é isso que é engraçado. Quando tinha na fase do D-Low, ele era claramente o defensor do base contrário. Ele parece menos versátil do que é, porque passa tanto tempo a não marcar as posições mais tradicionais do interior. Agora, devido ao tamanho dele, ele consegue perfeitamente aguentar em switches e essa versatilidade é o que o torna especial. A combinação dele com o Roberto, já falaste, ainda se adiciona ao Anthony Edwards, que no fundo acaba também por ser um defensor extremamente versátil. Lidar com o tamanho que estes três jogadores têm numa defesa não é algo que eles agem ninguém. Um outro guard é o Derek White. Eu sinto que o Derek White não tem sido respeitado como o terceiro melhor jogador dos Celtics este ano. E eu acho que é a altura de dar essas flores. O Derek White não só é um ótimo defensor de perímetro, super versátil, como tem uma coisa que eu aprecio imenso nesta posição. É, provavelmente, se não é o melhor, é top 2, top 3, na posição de base, a defender ao sexto, quando tem de fazer a rotação. Ele tem um impacto digno de um extremo no que toca a proteger o sexto. E isso, numa equipa que tem tanta versatilidade, tantas pessoas a trocar as suas posições, em que tens o Warford rodeado de não sei quantos wings, tens o Grant Williams, tens o próprio Robert Williams, não é um jogador que está preso na paint, apesar de ter o papel de ajudar nessas situações. O Derek White pode sempre assumir a rotação do outro lado, sem nenhum problema, e tens um jogador que é incrivelmente capaz de dificultar a finalização do adversário. É um jack of all trades na defesa e é efetivamente muito bom em todas. Acho que já vi que o Zach Lowe recentemente disse que ele tinha um caso para estar na primeira team do All Defense. Eu não sei se quer dizer que ele vai ter essa hipótese, mas só o facto de haver essa discussão, para mim já é muito satisfatório. Sempre que vejo os Celtics, destaca-se o Derek White. Até pode, porque se for mesmo a respeitar as posições, percebes? Sim, porque realmente, tipo,
Muitos jogadores que eu cortei para base, e se calhar até uma boa altura de mencionar essa honorable mention. O primeiro jogador que saiu aqui, se eu tivesse a escolher 4 bases, provavelmente seria um Dennis Smith Jr. de Charlotte. E um Dennis Smith Jr. jogou muito menos minutos que esta gente toda. Sim. Mas quais são as opções? Delon Wright também jogou poucos minutos. Depois já entrou o Javon Carter, que está ao lado do Drew Holiday, e já começas a ir, acho que tem se calhar um papel mais secundário, mas são igualmente Exato. bons. Exato. Portanto, fico feliz de usar esta batota, e realmente se calhar é o que também dá a hipótese ao Derek White de se destacar dentro das suas posições. O Derek White está no... o Derek White está no percentil 87 de points saved at the rim que eu calculo. Isto para um base é absurdo. eu não consigo descrever o quão absurdo isso é. Os Celtics são 6 pontos por 100 posse de bola melhores quando ele está em campo, na defesa, exclusivamente. Ele consegue ser disruptivo, não faz faltas, contesta por todo o lado. Acho que pertence aqui. Anthony Davis, tu já falaste, é a mesma coisa. É um dos meus forwards, porque a NBA está a listar como forward e center. Portanto, enquanto a NBA o listar assim, eu aceito. Vamos Se ele jogou um único minuto a forward este ano, eu acho que não. Mas não interessa. Não interessa, está aqui e dá no jeito. Ele no seu pico continua a jogar como se fosse um Defensive Player of the Year. Vimos isso várias vezes este ano em vários jogos em que a dominância dele é completamente inagualável. Tinha de estar aqui e é por isso que também não vou sequer alongar-me para o que tu já disseste. Eu meti, foi aqui o Evan Mobley na minha segunda posição de forward. Eu peço desculpa ao Giannis, peço desculpa ao Giannobi, eram candidatos. Acabámos de ficar de fora. Vamos falar deles mais à frente da mesma, felizmente. Obrigado, Cirilo. O Evan Mobley é um jogador, se calhar muito à semelhança do que estamos a falar quando dissemos sobre o Bam Adebayo. Teres um big com este nível de versatilidade, com a capacidade no perímetro aguentar com os jogadores mais ágeis, contestar a grande distância, ele consegues ter 2 passos atrás, assim é mais fácil conter a drive e mesmo assim consegue contestar devido ao tamanho que ele tem. A mobilidade do Mobley é incrível, os instintos são incríveis, já falamos disso ano passado, ele foi um dos melhores rookie defenders que alguma vez vimos na NBA. Yeah. E ao mesmo tempo, boa sorte, se ele estiver preso à frente do cesto, boa sorte a marcar a volta dele. Boa sorte. Exato. Acontece frequentemente de jogadores, ok, ultrapassei o Jarrett Allen, excelente, porque ele estava switched out, e agora vou atacar o cesto. Boa sorte. A melhor defesa da liga constrói-se no facto de haver 2 jogadores que, ok, se isto correr mal à frente, ou se deixamos passar à frente, ou se houver um switch que não está bem feito, resolve-se atrás. E o Mobley, nessa habilidade, nos 2 lados da defesa, digamos, é quase inagualável na liga e está apenas no seu segundo ano. Muito cuidado. Nick Claxton acabou por entrar na minha. Sim, gosto. Volto a repetir, gosto. Muito bem. Infelizmente, desde a troca, obviamente, o que ele faz em Brooklyn tem menos destaque, é menos visto, mas não podemos esquecer aquilo que toda a NBA viu quando era uma equipa que estava a lutar por algo muito mais a sério. O Claxton já era um jogador que na época de rookie se mostrou interessante no que toca à sua capacidade de switching, em particular, mas o que ele adicionou é uma rim protection que é avassaladora. O facto de ele se conseguir manter em campo e minimizar as faltas, o facto dele agora adicionar essa habilidade de aguentar contacto no interior e de contestar, tornou um jogador muito mais valioso. E pronto, se há uma coisa que é valorizada na NBA, são estes bigs que conseguem defender no exterior e depois ser altas fontes de rim protection, e eu tenho 3 nesta equipa. Como que seja isso a maior prova. Exato, e este ano, se formos a ver, grandes candidatos não lá está, porque, por exemplo, para quarto, mais ou menos punhas o Jarrett Allen. Sim, Jarrett Allen também podia estar aqui, o Bam Adebayo que tu puseste, e a partir daí, epá... Até se formos lá estar mais para tipo quinta equipa, depois o Miles Turner, epá, sim, que é o Miles Turner. Exato, porque também lá está defensivo, normalmente, ok, são ring protectors, e na cima está quem evidenciou mais foi essa parte, digamos. Diz. Mas realmente há um valor extra nesta dimensão, e é por isso que também estes jogadores, quando tu olhas para as métricas, são tipos de gajos que também acabam por ser mais reconhecidos. Exato. É um impacto mais global. Vamos... Primeira equipa, vamos à primeira equipa. Vamos para a primeira equipa. Vamos à primeira equipa. Eu vou só começar pelo poste, porque acabei de me contradizer ao meter um poste tradicional. Mas o que o Brook Lopez está a fazer este ano a nível de rim protection é das coisas mais assustadoras
que se viu na última década. Não é possível marcar este homem no cesto. Não é. Ele defende. Eu tenho a distância dele no total de pontos que foram supostamente salvos ao cesto só pela presença dele. Com todos os minutos, ele jogou 76 jogos até agora. Ele não tem falhado. Com todos esses minutos acumulados e com a importância que ele tem, a distância dele dele ao segundo classificado dava para encher uma inteira liga de jogadores a proteger o cesto. Ele é um dos líderes em todas as métricas durante o ano inteiro. Os Bucks, quando ele está em campo, são basicamente impenetráveis. Estamos a falar é abaixo de 110 pontos por posse de bola quando ele está em campo. Isto é outra coisa. E poucos jogadores conseguem rivalizar com isso, e um deles também está nesta primeira equipa, e é o outro candidato a Defensive Player of the Year, cujo Brook Lopez e ele vão discutir isto até ao fim. Ninguém está a contestar mais shots na NBA inteira do Brook Lopez. É abaixo de 52% à volta do cesto quando ele está a contestar. Eu não sei o que dizer, são as métricas tradicionais, há uma parede implacável em Milwaukee. E eu vou usar essa transição de Milwaukee para saltar os meus forwards e ir para os guards. Porque um deles é o Jrue Holiday. O Jrue Holiday está aqui um bocado apenas porque é o Jrue Holiday. Honestamente, o Jrue Holiday Desculpa, Martim, eu tenho que dizer isto para o pessoal não cair em cima de mim. Porquê é que eu não pus Jrue Holiday? Malta, eu não pus Jrue Holiday por uma questão, porque senão era 3 jogadores dos Bucks. E depois podia... esse nível de defesa, não é? É verdade. Sim, mas a questão é que sim. O pessoal diz, são 3 jogadores dos Bucks e dos Cavs só puseste um, que estou a spoiler, que é o Evan Mobley. E eu não vou estar aqui com essa, e eu com muita pena minha, eu não pus Jrue Holiday. Por causa disso, foi tipo, porque a minha defesa do campo, acho que ainda continua a ser o dos Cavs, salvo erro. Sim, os Cavs ainda têm a melhor defesa. Exato, já lidera muito tempo e eu achei tipo, foi quando disse tipo mensagem, Martim, sinto um bocado de coisa tipo meter 3 dos Bucks e meter um só dos Cavs, estás a ver? Fica assim, mas atenção, quem meter o Jrue Holiday como defensive tipo, percebo completamente isso. E só não pus se te perguntarem em que defesa confias mais nos playoffs entre as duas, tu vais dizer Milwaukee. Sim, exato, e tu falaste do Javonte Carter. Claro, meu, Javon Carter, tipo, o Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, só estes 4 em campo é que não interessa muito bem quem está em quinto. E honestamente o Jake Crowder tem-se mostrado decente, tipo, nos tempos e mostrado. O Bobby Portis tem rasca-se. Bobby Portis enrasca-se, é uma coverage um bocadinho diferente, mas enrasca-se bem também. Portanto, é assim, é uma defesa incrivelmente feroz e merece esse reconhecimento. O Jrue Holiday, provavelmente devido à load ofensiva que tem, tradicionalmente não estaria aqui. As métricas não gostam muito do ano dele nesse aspecto. A questão é que quando se liga ao switch, quando é preciso uma posse defensiva, eu não sei se há um jogador que tu prefiras na NBA a defender um base. E isso importa. E importa tu veres, ok, ao fim do jogo, boa sorte, Jrue Holiday. Ele consegue fazer switch a quase todas as posições também se for preciso. É um bom post defender para o tamanho que tem. Obviamente não o vais meter a marcar o Joel Embiid, não é assim que a liga, mas também não é assim que a liga funciona, estas são as posições de base. O que ele já faz é muito e muito impactante. Um dos grandes defesas da sua era e tem todo o lugar na primeira equipa defensiva. O outro é o Caruso, que o Cyril já falou, já se mencionou porque é que está aqui. Eu só queria acrescentar, o Caruso lidera a liga inteira em defensive EPM. Inteira. Eu pensava que ias dizer deflections. Qual foi uma fase que ele era, não era? Ele provavelmente também está... Não, nessas coisas ele provavelmente também está... Também está? É assim, o DeLon Wright deve estar à frente neste momento, porque ele, acho ele, mas que vi. Eu já te digo, eu já te posso dizer isso, mas posso dizer que em Defensive EPM ele está à frente de Jaren Jackson, de Draymond Green, de toda essa gente toda. Porque essa é a visceral importância que o Alex Caruso tem para aquela defesa. Respondendo à tua questão, o Alex Caruso está muito alto nisso, mas... E só para não estar a dizer coisas estúpidas, ele está em segundo em deflections neste momento. Portanto, em primeiro. Em primeiro, porque o primeiro não tem minutos suficientes para eu considerar aqui. Ele está em primeiro. Ele e o DeLon Wright são os únicos que têm mais do que 5 deflections por cada 75 posse de bola. Pois, o DeLon Wright, porque ele quando mudou de equipa foi tipo... Não, o DeLon Wright está a liderar em steals. Neste momento não é Washington. Está a liderar em steals. O Caruso está em quarto. Em deflections está o Caruso em primeiro, o Wright está em segundo. Em defensive turnovers ajustadas, o Caruso está em primeiro da NBA inteira e o Wright aí está em oitavo. Exato. Mas... a única diferença que me faz às vezes não olhar mais para o Wright é que o Wright faz isto, quase nunca faz faltas.
Isso é uma coisa que é um bocado... Não estou a falar do Wright agora, ele estava nas minhas honorable mentions, mas isso é uma coisa um bocado interessante. Ele tem esse impacto todo, lidera em steals, e ao mesmo tempo é o único destes jogadores todos que faz menos de 2 faltas por 105 posse de bola. Aliás, até vou dizer uma coisa. Tem uma 9 ponto steals e 1.2 faltas. Pois, não, é assustador mesmo. Ele e o Jimmy Butler são os únicos 2 jogadores que eu encontrei na NBA este ano que são incrivelmente disruptivos e que de alguma forma não fazem faltas. Não fazem. Yeah. Mas estávamos a falar do Caruso, não era? Portanto, Exato. que realmente, tipo, quando a tua defesa passa por malta, isto cá atrás está complicado, temos o DeRozan e temos o Zach LaVine e temos o Nikola Vucevic, resolve isso Caruso, pronto. É assim que tu acabas numa first team all defense. Eu tenho o Draymond Green na minha first team. Eu sei que, é assim, não vou dizer que ser a homer não faz parte. É difícil justificar. Mas vou tentar. Porque a verdade é que, apesar de tudo, os Warriors continuam incrivelmente não só dependentes dele, como eficazes quando ele está em campo. Os Warriors, independentemente do que queiram dizer da defesa fora e dos jogos fora, isso é verdade, é inegável que as coisas têm corrido mal. Overall, não estou a falar só em casa, overall, o defensive rating dos Warriors com o Draymond Green em campo é o mesmo que os Sixers com o Embiid nesta época inteira. Portanto, eu acho isso um stat que é importante dizer. Os Warriors, quando o Draymond Green está em campo, de repente os shots à volta do cesto desaparecem. Tipo, ele lidera todos os jogadores que vamos aqui falar hoje, nestas duas equipas, no que toca à diferença de frequência de shots no cesto quando ele está em campo ou não. Isto porque não só é a habilidade dele de ser um roamer, a habilidade dele de afetar os shots na paint, é a maneira como ele coordena uma defesa, que é uma coisa inquantificável e que é noite e dia quando se vê ele dentro de campo nos Warriors ou não. Não é o pico dele, não é o pico de atleticismo dele, já não tem os blocos que tinha antes, não vai ao switch defender que tinha antes, mas ainda está a um altíssimo nível de todas essas habilidades, mais o que ele traz a nível da organização defensiva dos Warriors, mais o facto dos Warriors terem enorme sucesso quando estão em campo, a rim protection, os números continuam a ser incríveis, ele lidera a liga inteira empatado em defensive darko, está no top 10 em LeBron, está no top 5 em EPM, estou a falar de coisas defensivas. Uhum. O caso é fácil fazer estatisticamente, vendo o jogo ainda mais. Draymond Green continua a ser um dos grandes defesas da NBA e, na minha opinião, um dos melhores defesas da história da NBA. E tu notas nos jogos, quando ele sai da equipa, a equipa treme. A equipa treme. E assim, também é normal que tremesse, tendo em conta algumas pessoas estavam a jogar. Exato. Jamichael Greens e Wisemans e coisas, isto está tudo nos números. Só que, apesar de tudo, os Warriors têm jogado muito mais com o Kevon Looney staggered, têm procurado muito mais usar se calhar mais Kuminga e Lamb e menos Jamichael Green. Tudo isso tem ajudado à defesa e mesmo assim os números, quando dás um passo atrás, mostram que a tua defesa começa e acaba com o Draymond Green. É a história dos Warriors, não é nada de novo. Exato. E vou acabar a minha primeira equipa com a minha pica neste momento para Defensive Player of the Year próximo. É assim, o Brook está próximo. Não quero estar aqui a desrespeitar os minutos a mais que o Brook tem, que são, não sei se 600 a mais, uma coisa completamente absurda de minutos extra, porque o Jaren Jackson ainda consegue meter problemas de faltas às vezes. Mas o impacto por minuto do que temos visto é avassalador. É um homem que os blocos, eu não sei, ele está a entrar em blocos, não é? Tem de estar. Diz-me tu, eu não vi recentemente, mas não sei que sim. Média de 3 blocos. Certo. Eu tenho aqui 3.8 por 75 posse de bola, lidera a NBA. Ele já no ano passado liderava, salvo erro. Ele já no ano passado liderava, mas era 2.3. Acho que ele também foi líder. E este ano ainda afirmou mais com 3. Se eu ajustar até para as faltas e para os goaltendings, ele continua a liderar a liga, porque não interessa, ele tem tantos que essas coisas acabam por não interessar. Os jogadores são 13% pior em shots no cesto. Ok, os adversários lançam supostamente 13% pior que o esperado quando ele contesta shots no cesto. Isto é a diferença entre uma rua aberta na paint e acabou, vais perder este jogo. É esse o nível de diferença que estamos a falar. E independentemente do ambiente defensivo ser muito bom em Memphis, ele também lidera a liga no que toca à diferença quando ele está em campo de eficácia no cesto dos adversários e quando não está. É 8.4 pior.
8.4%. Uma equipa inteira lançar 8.4% pior nos minutos em que ele joga torna um dos jogadores mais impactantes no que toca a plus-minus da liga inteira. É isso que ele oferece ao Jaren Jackson. E, obviamente, a rim protection está dita nos números que já falámos em si. Eu não diria que ele é o melhor rim protector da liga, exatamente porque há questões de faltas. Esses valores interessam. A tua habilidade interessa. Ele não contesta tantos shots como se calhar contesta um Brook Lopez ou até um Walker Kessler, porque ele joga um bocado ao lado do Steven Adams, que também tem sido muito bom este ano defensivamente. Sim, yeah. Agora, quando uma pessoa olha para a rim protection, quando olha para a habilidade dele em switches de ser tão disruptivo, a presença dele é... Tu vês quando estás a ver um jogo dos Grizzlies, a presença dele é inescapável. Ele parece cobrir aquele espaço todo. O único jogador que se calhar também faz isso é o Anthony Davis. No pico dos seus poderes. E isso é uma comparação muito boa para fazer sobre o Jaren Jackson. E eu meto mais um também. Giannis. Eu meto mais um que faz isso menos vezes durante a regular season. Mas sim, a habilidade está lá e pá, tu vais falar dele com tudo muito bem, né? É o Giannis, não é? Vais falar muito bem dele porque é o Giannis. Exato, que é uma besta autêntica. Eu acho que faço bem acabar as minhas seleções com o Defensive Player of the Year, na minha opinião. Muito feliz pelo finalmente vemos o potencial de Jaren Jackson onde toda a gente esperava que ele fosse. Muito bem. E agora passando para mim, que eu fiz aqui uma... Espera aí. Exato. Aqui a minha, que não sei porque é que a imagem está mais pequena. Mas zero guards. Isto não é preciso base, não é preciso nada para ser ele. Não, que guards. Não, o Giannis é guard. Então, point forward. Point forward. Não sei porque é que a imagem ficou assim, mas pronto, mais pequena. Mas pronto, também dá para perceber na mesma. Muito bem. Os dois bases. Aldrabando. Pus aqui, embora o OG não é tão aldrabado, o OG é um bocado tipo Jaden McDaniels, porque é o defensor do base adversário principal. E eu pus aqui porque ele houve uma parte da época, diria até o Natal, que era também falado como, não vou dizer um grande candidato a ganhar, mas era candidato também para Defensive Player of the Year. E acho que foi justamente porque ele realmente é uma carraça. Ele é uma carraça. Eu diria um grande candidato por ti. Eu diria que foi mesmo um grande candidato a Defensive Player of the Year naquela fase. Não me importa dizer o grande. Na época há pessoal tipo o Pinto, que é hater dos Raptors, estás a ver? Que dizem que só dá porrada. Agora estou fora de brincadeiras. Mas ele é uma carraça e é no bom sentido. Não é o Dylan Brooks, que é estar ali a fazer falta já maluco, não. O OG Anunoby é uma carraça autêntica, super versátil, pode defender um base, pode defender um extremo, não defende, lá está a questão do posto, não vai defender um posto, coitado, vai nenhum Embiid ou isso. Já ouvimos a 5, já ouvimos a 5 várias vezes, com relativo sucesso. Porque os Raptors em si são muito versáteis. O Siakam está no interior, depois está fora, depois aquela equipa, até no ataque, nós já comentámos várias vezes disso. Eles são. Não há posições definidas naquela equipa. Às vezes é o Van Vliet que é o base, mas às vezes não é. O Siakam transporta a bola. Em todos os sentidos, os próprios Raptors são assim um bocado estranhos, digamos assim, porque pronto, tem aquela. Nós já falámos, tem aquele estereótipo físico de pessoal gigante com braços e que sabem driblar uma bola e que também defendem Project 6ix9ine, né? Exato. Mas sobre o OG Anunoby, é realmente um grande defensor e eu acabei por pôr aqui na primeira equipa, muito por causa da questão da primeira metade que ele teve realmente em grande. E o OG, para acabar, ele é uma grande definição para 3D player. É mesmo aquele jogador, ok, que está a evoluir nesse sentido no triplo e a defender também, lá está, a parte da defesa está lá e é por isso que eu pus aqui na defensive team. Pois o outro... Desculpa lá, é só que nesse patamar de trendio ele é quase um Wiggins, né? Diríamos. Exato. Ele é quase um Andrew Wiggins. Tocar no outro guard, Giannis, que eu sou um enorme fã de Giannis, ele é uma besta, eu pus aqui, e lá está, como estava a dizer, já agora o meu posto é o Brook Lopez também, e eu, como estava a dizer, muita pena a mim não ter posto o Holiday, porque lá está, eu tinha que pôr o Giannis. O Giannis é uma besta autêntica, e mesmo na questão de defesa também às vezes defende bases, porque lá está, ele acho que ainda é o melhor defensor de pick and roll da liga, pelo menos a meu ver não sei nível de estatísticas e percentagens, mas ele é o melhor defensor e ele continua, Martim, ele continua com aquela imagem
daquele bloco que fez ao Ayton nas finais, do Andre Ayton. Aquela do Booker, epá, eu continuo... E ele, nesta época, ainda fez volta e meia, acho que fez uma coisa assim, uma ou duas vezes Sim, assim. ele tem momentos em que tu não percebes como é que ele chega lá. Não percebes como é que Exato. fisicamente aquilo aconteceu. E é como tu dizes, falaste do Jerry Jackson, que eu lá está, concordo, que preenche aquilo, mas o Giannis também é outro que preenche, epá, quando... E no playoff, eu estou a ver isso a acontecer, porque o Giannis em playoff time, como vimos, lá está, infelizmente não tiveram o Middleton, mas nós vimos que deu uma boa resposta contra os Celtics e ele realmente é uma besta autêntica e pá, Não, é o que eu não para digo, acho picar o que é o Pinto. defensor, e vou dizer sério, eu acho que é o defensor mais completo da liga. Mais completo. Acho que ele pá, defende as posições todas. Este pode defender as posições todas, sem problemas nenhums. Versatilidade, lá está, em pick and roll, switch, epá, ele é uma besta. É uma Sim, besta. não, e eu concordo com essa. Eu acho que é uma afirmação bastante justa e não é para picar o Pinto, mas vimos tipo como é que fez com os Sixers, que a quantidade de vezes que de repente aparece um Giannis a dificultar o que já estava a ser one-on-one matchups. Isto vamos para o bloco, de repente aparecem os braços do Giannis e isto acabou. Que não houve várias posse de bola dessas neste último. Nesta última pancada que os Bucks deram aos Sixers. Exato. E agora vou fazer uma ponto inverso à tua, vou desjogar-se para o poste e tocando na mesma questão da equipa, pus aqui o Brook Lopes, que realmente eu já toquei em vários podcasts que também onde deles estavas. Epá, o que o homem está a fazer aqui, desculpem lá, tem que ir à bruxa, tem que ir. Porque estamos a falar do Brook Lopes, que no ano passado, volto a repetir, já tinha dito em podcast, mas não, vale a pena reafirmar isto. O homem no ano passado tinha problema nas costas, acho que foi até operado, salvo erro, posso estar enganado, mas acho que foi operado. Tinha a época em risco e a carreira, até pessoal já estava-se a questionar a carreira e um bocado pegando num exemplo que na altura era parecido, agora não, pessoal, não sei o quê, na altura era parecido com o Ibaka. Estou a falar sério. No ano passado, o Brook Lopes estava quase numa situação do Ibaka. E de repente estamos a ver isto. Que parece que o homem rejuvenesceu. Parece que o homem voltou 6 ou 7 anos atrás. É uma coisa absurda, meu. Tipo, tanto na questão da defesa, lá está, do Rim Protector, de reflexos, ele estar ali, pumba, está lá fora. É verdade que a experiência, na questão do posicionamento, o timing também ajuda. Mas mesmo assim, o físico está lá. Está lá tudo. Não tem medo de quem venha para a frente dele, tipo, e já para ir, tu disses a parede, mas vou dizer uma coisa, os bugs são paredes em vários sentidos. É parede no primo, parede. Se fores para a zona do wing, também é uma parede. Epá, é realmente. Mano, é uma coisa como eu digo, é magia. O que o Brook Lopes está. O que aconteceu com a carreira de há um ano e meio, um ano atrás, até agora, foi magia do Brook Lopes. Eu não estava nada à espera disto, nada. À espera que o Brook Lopes, claro que estava à espera que ele ia ser titular nos Milwaukee Bucks, isso, ok, mas que agora fosse pá, candidato a defesa, eu não estava à espera disso. Não estava mesmo à espera. Por isso que em certo modo, ao meu time, pessoal que fala de Most Improved e mete o Brook Lopes, não os condeno, nem julgo. Não os condeno, nem julgo. Ele nos, Nessa é questão do assim, Most Improved. tá bem, é só que, assim, por muito importante que tenha sido o que aconteceu ano passado ele voltar, ele nos playoffs foi outra vez o Brook Lopes. Ele já foi o Brook Lopes nos playoffs passados. Sim, sim. Mas uma questão ao Martim é que volta, já te disse isso. Uma coisa é playoffs, uma época inteira. É uma época Sim, não, inteira. não, não, não. E não quer minimizar o que ele está a fazer, não quer mesmo. É por isso que para mim ainda está bastante. A decisão entre ele e o Jaron Jackson não é de caras, é, é um sinal do respeito que eu tenho pela época que ele está a fazer. Eu fui ver, enquanto ele estava a falar, até fui ver, statisticamente, o que ele está a fazer Rim Protection, para mim, na minha base de dados, que só vai tipo, até 2014, 2013, a essa altura, é comparável tipo, a 2013-14 ao Roy Hibbert, ou aos melhores anos do Gobert, ou tipo ao melhor ano da carreira do Bogut. Estamos a falar desse nível de Rim Protection, o que ele está a fazer este ano. Isto é um Defensive Player of the Year na maioria das épocas. E esta época ainda pode ser. Exato, portanto, exato. portanto, é pá, Brook Lopez, meu. Exato. Agora passando para os outros dois forwards. Primeiro Evan Mobley. Pá, tive por aqui, como já tocamos aqui, Cavs, melhor defesa da liga, e eu tive por basicamente a cara da defesa dos Cavs. É verdade que a defesa não é só ele, já tocamos aqui no Jarrett Allen, mas também o Okoro também contribui, mesmo que tal, mas a nível defensivo acho que é parte
que é mais confiável. O Donovan Mitchell também teve um ano interessante no lado defensivo também, mas lá está, o Evan Mobley acho que teve um ano mais... Pá, é tal coisa, é um dos pilares defensivos, não sei que é o maior pilar defensivo, tipo, sem ele os Cavs cai tudo, não, porque temos as outras figuras, mas é a grande figura desta equipa dos Cavs lá defensivo. Tu já tocaste, Martim, em muitas coisas, eu não vou estar aqui a alongar, por isso, pronto, fica aqui o Evan Mobley aqui na primeira equipa, porque acho que acredito que vai acabar por ser, porque lá está, melhor defesa da liga, quer-se, e eles vão acabar por votar por causa desse contexto. E olha, Depois se não for este ano, vai haver muitas All sim, Defensive sim. Teams. Oh, E de- e vou ser sincero, e para candidatos a defesa do ano, Evan Mobley se dá mais um salto, vai ser o Sim, sim. crónico. Vai Não, ser o não crónico. precisa de muito. Exato, exato. Depois, eu deixei para o último, tal como o Martim, o que para mim, a meu ver, é o defesa do ano. Para a meu ver, atenção, embora se for dar um Brook Lopes, eu percebo. Não vou tocar muito nele, na questão do jogo, é isso que o Martim já falou muito, que ele preenche o campo, as questões dos blocos e isso. Eu só vou justificar aqui, em verdade, que nós temos um episódio sobre os prémios que vamos fazer ainda esta semana, MVPs, rookies e por aí fora, mas só tocando aqui um bocado, também vou dizer nesse episódio, o Jerry Jackson, a meu ver, é o jogador que a nível de impacto defensivo é melhor que o Brook Lopes, e na questão de, se tu tirarmos o Brook Lopes dos Bucks e se tu tirares o Jerry Jackson Jr. dos Memphis, os Memphis vão ressentir muito mais com os Bucks. Ou seja, a nível de, lá está, do tal impacto e do valor. Acho que o Jeremy Jackson, nível de valor, de contexto de equipa, é muito maior que o Brook Lopes nos Bucks. Porque os Bucks, como já falamos aqui, são várias peças, Giannis, Jrue Holiday, Javonte Carter e isso, e o Bobby Portis que desenrasca. E é por isso que, por essa questão de valor, eu meto aqui o Jeremy Jackson Jr. como defensive player, mas volto a repetir, é discutível e até aceito se for para o Brook Lopes. Até aceito. Até certo ponto. Mas, no final das contas, para mim, pá, é o Jeremy Jackson Jr. que está a fazer uma época incrível, melhor que o ano passado. É verdade que essa questão das faltas, com licença, essa questão das faltas, que o Martim disse, mas já está melhor, mas em playoffs vamos ver, porque em playoffs acho que isso vai ser mais explorado, digamos assim. Vai ser mais explorado. Isso. Não é, Sim, Martim? sim, eu disse aquilo, mas também é para deixar claro que ele realmente está melhor nesse aspecto. Simplesmente quando estamos a tentar somar o valor final das coisas, esses jogos ainda existirem, esses minutos que ele não joga, acabam por. É o que tu disseste, estamos a falar de valor, não é? Portanto, essas coisas acabam Sim, por sim. Embora contar. tu meteste aqui, lá está no chat privado, o on-off é mais favorável para o Brook, a defesa sobre a maior queda sem ele, que os Memphis sem o Jerry Jackson. Mas eu estou a dizer, a meu ver, lá está o white test, digamos assim, acho que... Sim, sim, sim. Tanto que eu disse que o fim da mensagem diz: vale o que vale, é só curiosidade. Só para explicar que eu não estou. Exato, Eu porque não estava a e argumentar eu que já a estavas dizer errado, assim, pá, não fiquei pode curioso ser, em saber. tipo, lá está, é verdade que a malta diz, não, mas don't lie, mas mesmo assim o white test diz assim, pá, mas pelo que eu vejo, estás a ver? Mas pronto, pá, é como tu dizes, vale o que vale. E pronto, está feito aqui as nossas equipas, Martim. Nossas equipas aqui das All Defensive Teams, pá. Agradecer aqui a tua presença. Nós já falamos das menções honrosas, já temos aqui Eu as acho que menções. disse toda a gente. Eu acho que só não disse o Yeah. nome Herb Jones. Acho que foi o único nome que eu não mencionei. Sim, sim, Ward Jones, exato, exato. Porque Exato. tive ali uma lista dos meus guards todos, lá para o meio. Sim, mas Ward Yeah. Jones, esse aí acho que pronto, não vai ser um bocado complicado para ter, porque são muito para a posição dele, são bastantes. Não, é que esse é o problema, é que ele está forward e pá, esquece. Não, não, É, não, não dá, não dá, não não dá, dá. não dá. Tinha que aldrabar para guard, mas mesmo assim. Mesmo assim, quer dizer, Não, é tinha só, mais hipótese. não, é só que, por exemplo, aí está, se era para jogar um tipo que não tem assim sequer todos os minutos do mundo por jogo, mais depressa tinha apostado no Dennis Smith, porque estava mais pela dependência maior que ele tem, que a equipa tem da defesa dele, por exemplo. Apesar de, assim, ganha menos que os Pelicans, mas tu percebes o que eu quero dizer. Exato, exato, exato. Muito bem, vamos fechar então este episódio de duas partes, digamos assim, duas metades. Primeira, lá está, March Madness, Liga Betclic Feminina, e agora esta aqui da questão da NBA, das All Defensive Teams. Iremos gravar mais episódios. Hoje, como estava a dizer no início, estou a gravar terça-feira à tarde, logo à noite, que depois vai sair nas plataformas podcast na quarta-feira de manhã. Vamos falar do acordo do CBA, vamos ter muita coisa para discutir. É verdade que está a sair a conta gotas, mas já o que já saiu já dá puns belos
para uns belos minutos, um belo tempo de conversa. E depois, isto é hoje terça-feira à noite, quarta-feira à noite, episódio para falar da Liga Betclic masculina e fazer equipas, lá está, All Teams, estamos na moda das All Teams agora, até fizemos da Euroliga, fazemos da Liga Betclic feminina e agora vai ser o Gonçalo e um convidado que depois iremos dizer nas redes sociais, vão fazer também da Liga Betclic masculina. Isto é um espetáculo. Depois na quinta-feira à noite, teremos em direto para fazer então falar dos prémios, lá está, este de defesa, o do Rookie, Most Improve, Coach, Clutch, que já todos sabemos quem vai ganhar, também o Coach também já sabemos todos quem vai ganhar, MVP e por aí fora. Mais uma vez, muito obrigado, Martim. Se quiseres dar aqui um plug ao Borracha Lunch ou para os teus tweets, lindos tweets que estás a publicar. Yeah, eu ia falar disso, porque realmente falar em awards, esta semana, como é a última semana da época da NBA, eu estou no Twitter todos os dias a mandar as minhas escolhas para um prémio em específico. Já despachei o Clutch, que a gente sabia quem ia ganhar. Já despachei o Most Improved Player, Coach of the Year. Amanhã acho que vamos para os Rookie Awards. Vou fazer um bocado isto até ao fim da semana. Vamos acabar com o MVP e All-NBA. Eu ainda estou a decidir. Há muitas coisas que eu ainda estou a decidir, tipo até ao último dia, estás a ver? Isto é até ao cair do pano. Portanto, descubro ao mesmo tempo que eu vou descobrir também. Está a ser engraçado tipo, fazer este exercício todos os dias, tentar focar, drill down num prémio, tentar explicar o meu caso. Eu meto o meu top e as menções honrosas e tento explicar porque é que estou a escolher uma coisa ou outra, seja estatisticamente, seja com um pequeno texto, como foi hoje, porque era os Coach of the Year, e isso é um bocado mais difícil, tipo, só mostrar um stat e dizer, tipo, não, olha para isto e percebe o contexto. É um bocado diferente. Exato. Portanto, vão no Twitter, está a ser engraçado até agora. Ainda falta os mais importantes, ainda falta os prémios a sério. E... Esperemos que vais levar uma discussão do caraças. Eu sei, podes ir à vontade. Podes ir à assim, vontade. honestamente, não esperem que a minha equipa de NBA ou NBA seja igual ao que foi no podcast, porque eu deliberadamente fiz um exercício de não vou contar com jogos jogados. Agora, eu não sei se a minha final vai ser assim. Vamos ver. Fica no ar aqui o tease de o quão baixo é que eu tenho o Jason Tatum. É o que fica aqui o tease. Tu queres ser bloqueado? Não, estou a chamar a atenção. Isto é promoção, estás a perceber? Ora bem, malta, no NBL Team, para começar, menção a Rosa Jason Tatum. Isto é para começar, para começar o pessoal, foda-se. Já nem quero ver o resto do tweet. Não, é que aí o pessoal nem lia, estás a ver? O pessoal bloqueava-me logo. E eu respeitava. O único outro plug que interessa é tipo o Borracha Laranja. Já falamos do Nemias aqui um bocadinho. Olha, não há melhor sítio para seguir a história do Nemias e as aventuras. O Ricardo esteve agora na América e tive estas reportagens e as histórias todas que vieram de lá. Tiveste agora um artigo sobre o caos que está a NBA nesta última semana e, meu Deus, se não está, eu só quero que chegue os playoffs e play-in para eu me focar outra vez em onde é que estamos, porque isto cada dia é uma aventura. Isto muda. Hoje vamos ter 13 jogos, salvo erro. Vamos ter 13 jogos hoje. Vai ser uma vez. Divirtam-se, malta. Boa sorte a saber quem é que vai jogar com quem. E até o meu medo, porque lá está, o episódio de quinta era para falar dos prémios e também fazer uma pequena previsão playoffs e play-in, mas do lado do Oeste, acho que mesmo na quinta-feira. É impossível. No Oeste já estão as coisas já alinhadas. Estão já bem alinhadas. Mas no Oeste mesmo para o play-in está ali as coisas bem alinhadas. Agora, do Oeste, esquece. Do Oeste. Aliás, eu gostei de uma coisa, só para acabar, para não me esquecer isso. Eu gostei, foi há pouco, notícia ontem. Dallas a pensar ou ponderar em não pôr Luka Doncic e o Kyrie, tipo retirarem coisa. Luka Doncic outros. Eu vou jogar. Não soubeste essa? Não vi a resposta, porque eu tinha visto a cena original, mas nem sequer levei a sério, estás a ver? Mas ainda bem que o gajo veio dizer isso, respeito. Não disse, é tipo, enquanto houver possibilidades, que vai jogar. Ou seja, assim, é uma vergonha tu estás com o Kyrie meio da época e tipo, fechares tipo, os últimos 2 jogos só porque. Não exato, é verdade que são 2 jogos, porque o jogo em si tem o tie, não é? Tem a cena do desempate. É preciso, e lá está, é um bocado complicado. Faltam 3, os Dallas precisam ganhar os 3 e os Jokic só tem que ganhar. Ou seja, para isso os Jokic têm que perder 2 e os Dallas têm que ganhar 3.
É possível, mas é complicado. Porque atenção, o KC nestes últimos jogos tem perdido. E perdido. Sim, epá, ok, yeah. Mas pronto. Bem, vamos sair daqui, que eu ainda tenho que mandar este áudio para o Yeah, Gonçalo. olha, a última Diz. coisa que eu digo é borracha laranja outra vez, por acaso não ter dito, não ter ficado claro. E a segunda coisa é, agora antes do play-in, vou ver se consigo, e eu quero mesmo, não sei se vai no Twitter ou se vai ser no artigo, mas vai acontecer. Eu vou tentar apresentar os matchups do play-in, comparando o tipo de play type que cada equipa faz e como eles defendem esses play types, tentar apresentar esse grafismo e ver se podemos tirar algumas conclusões fixas disso. Portanto, E sair ao lado, vamos cair todos em cima de ti. eu estou sempre. É assim, eu estou sempre disposto. Venham falar, sabes? Eu estou aberto. Qualquer comentário eu respondo. Ninguém está aqui a esconder. Muito bem. Grande abraço, Martim. Grande Vamos abraço. fechar isto. Até uma próxima.